Nesse vídeo, então, vamos ver como calcular o intervalo de confiança de 95% para taxas populacionais em estudos ecológicos. É o vídeo 3 de uma série, de uma playlist chamada DataSUS aqui do meu canal, aonde eu trago como buscar esses dados lá no Tabinete DataSUS, como calcular e como também escrever um estudo ecológico. Conteúdos desse vídeo: o que e para que calcular o intervalo de 95% das taxas, o cálculo em si desse intervalo, como interpretar e descrever os resultados de um estudo e alguns exemplos, né? Como vocês já sabem, em cada vídeo dessa playlist eu trago exemplos diferentes para também trazer um arcabouço maior de exemplos para você também pensar no seu estudo ecológico e também ter exemplos de como coletar diversas informações lá no Tabinete DataSUS. O exemplo desse vídeo, então, vai ser calcular o intervalo de confiança de 95% da taxa de mortalidade neonatal precoce na região norte do Brasil para a idade materna até 19 anos. Bom, por que então precisamos calcular o intervalo de confiança, né, das taxas populacionais e o que ele é, o que ele significa? Primeiro, dizer para vocês que um estudo fica muito mais robusto, com muito mais poder de publicação, se a gente apresentar junto com uma taxa de prevalência de qualquer dado que a gente esteja demonstrando, mortalidade, natalidade, taxa de contaminação, hospitalização, quando ele vem acompanhado dessa estatística, que é o intervalo de confiança de 95%. Então, eu não vou só dizer que a taxa de mortalidade neonatal precoce para determinada situação é 7 a cada 1.000 nascidos vivos. Eu posso trazer junto essa informação do intervalo de confiança. E o que ela representa, né? O que significa? Esse intervalo que a gente apresenta seria o verdadeiro parâmetro, né, lá na população da onde eu tirei aquela amostra. Ou seja, lá na minha população da onde eu tirei a minha amostra, existe uma probabilidade de 95% que esse valor, essa taxa vai estar dentro desse intervalo. Então, por isso que ele é muito mais informativo e eles nos dá um poder de a gente fazer comparações também, né? Porque o estudo ecológico a gente não consegue botar uma estatística comparando, né, uma informação com a outra, mas com o intervalo de confiança a gente consegue ver se eles estão se cruzando ou não para poder trazer algumas inferências na discussão. Mas isso a gente vai ver agora mais adiante no vídeo com exemplos, vai ficar mais claro. Aqui, então, eu trouxe um recorte de um exemplo, mas eu quero mostrar para vocês como é que foi feito, né, nessa perspectiva de trazer outros exemplos para vocês. Então, aqui são resultados que eu montei, enfim, para um estudo onde a gente comparou as 5 regiões do Brasil, a mortalidade neonatal precoce e tardia, entendendo que neonatal precoce é morte, né, do recém-nascido de 0 a 6 dias de vida, e a tardia, neonato tardio, é de 7 a 27 dias, tá? Depois de 28 dias até 1 ano, né, no caso 364 dias, é considerado mortalidade infantil. E aí, aqui é o nosso recorte transversal do estudo, porque a gente já conversou em outros vídeos, vai ter outros aqui dessa playlist, aonde a gente fala da série temporal, né? Usa o join point, aquela regressão, para mostrar o que aconteceu ao longo da década, qual o comportamento, a tendência ao longo dessa década. Mas aqui, a taxa que eu estou trazendo é para o corte transversal, ou seja, para taxas de prevalência. E o que se costuma ver nos artigos, o que a gente tem feito? A gente sim coloca a tendência temporal, digamos aqui de uma década, que é os exemplos que eu trouxe, mas eu também faço um recorte, digamos, uma fotografia da década, então a taxa de prevalência da década. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, e o intervalo de confiança de 95% é dessa taxa. Você pode calcular isso para um ano só, para um período menor, enfim, como você quiser, tá? Mas é taxa de prevalência, que isso fique bem claro nesse vídeo. Então, aqui, ó, a gente montou 3 tabelas que representam, então, essa taxa de mortalidade neonatal por 1.000 nascidos vivos, nesse caso, e os seus intervalos de confiança, que é o que está dentro dos parênteses aqui, separado por ponto e vírgula. Tá? Dividido em neonato precoce NP, neonato tardio. E aqui em cima, as 5 regiões do Brasil.
E nas linhas a gente foi colocando informações, porque quando a gente fala de mortalidade neonatal, a gente tem dados do DataSUS, que são dados que a gente encontra tanto para o SINASC quanto as mortalidades lá no Tabinete, que a gente viu no vídeo 2, a gente vê conforme características maternas, por exemplo, a idade, escolaridade e cor de pele materna. Tem um outro subgrupo também que é possível coletar os dados, que é características do recém-nascido, que entra a idade gestacional, né, se é pré-termo, a termo ou pós-termo, e o peso a nascer, se classifica como baixo peso ou não. E também tem as características da gestação que a gente consegue coletar lá no gabinete, que entra tipo de parto, por exemplo, se vaginal ou cesáreo, e o tipo de gravidez, se única ou múltipla. Então, foi tudo isso que a gente fez. E aqui, como eu disse, é a taxa da década. Então, o que foi feito? Então, lembram lá de uma coleta, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 5 regiões do Brasil empilhadas nessa variável, os anos, nesse caso, foi 2011 a 2020, que é uma década, e daí vai empilhando, vai repetindo conforme a região. E aqui nas colunas eu vou ter as informações. No caso desse exemplo do vídeo, eu disse para vocês que a gente ia fazer a mortalidade neonatal precoce de filhos nascidos de mães até 19 anos. Então, aqui, ó, eu somei esses valores, tá? Que dá 5.417, que é na região norte, que é a minha região 1 na década. E aí eu vou lá no SINASC das mães também, né, de até 19 anos, né, para ser o nosso denominador, fechando com esse numerador, tem que ser a mesma informação. Também somei quantos nascidos vivos teve de mães até 19 anos nesse período na região norte, que deu aqui, ó, 771.944, tá? Então, essa informação é o que a gente vai precisar para calcular nosso intervalo de confiança lá na forma. Então, vou voltar aqui para o nosso slide, aonde eu fiz uma aproximação do valor que a gente vai pegar, tá? E alguns comparadores. Então, a gente vai fazer o intervalo de confiança dessa caselinha aqui da nossa tabela, que é, então, idade materna menor ou igual a 19 anos e neonatos precoces. A gente teve uma taxa de 7 a cada 1.000 nascidos vivos. E aqui a gente vai calcular o intervalo de confiança que já está aqui, né? Vou mostrar para vocês como foi calculado. Então, indo para o cálculo em si, a fórmula é essa aqui. A primeira coisa que a gente vai calcular, então, é esse P-chapéu, tá? Que é, então, baseado nesses valores que eu mostrei para vocês, que é essa formulazinha aqui. Então, o P-chapéu é o número de sucessos na amostra. No nosso caso, sucesso a gente também tem como sinônimo o número de eventos, que no nosso caso é número de óbitos neonatos precoces e mães até 19 anos, na região norte do Brasil, naquela década ali, 2011 e 2020. E no denominador, o SINASC dessa mesma informação, que eu tinha marcado de laranja ali também. Então, gente, vamos fazer o nosso cálculo, tá? Se a gente pegar aqui, então, o Nzinho, que era 5.417, né? Dividido pelo Nzão lá do Sinasc, que era o 771 mil. Deixa eu dar uma atualizada aqui. 946. Tá? Isso aqui, então, vai nos dar o P-chapéu igual a 0,007017. Tá? E a gente vai botar esse valor lá na nossa fórmula. Tá bem? Então, nessa fórmula aqui. Temos nosso P-chapéu calculado, então a gente volta para a fórmula do intervalo de confiança, que vai ser o P-chapéu mais ou menos Z. O valor do Z é o valor de 1,96, que vai ser esse valor fixo, porque ele corresponde ao intervalo de 95% em uma distribuição normal padrão. Tá? Então, nós vamos usar o 1,96.
Aí a gente vai ter vezes, né, a raiz quadrada do P-chapéu de novo, né, que é o 0,007017, vezes 1 menos P-chapéu. Então, já vamos calcular aqui, 1 menos 0,007017. Então, vai dar esse valor, a gente já pode botar direto aqui. Dividido para o Nzinho. O Nzinho era aquele valor lá que a gente usou para calcular o P-chapéu, que é os 5.000, esse nosso exemplo, né? 417. Tá? Então, a gente já pode fazer direto aqui. Se a gente pegar esse valor, né? Vamos colocar aqui, ó. Aí, que é o que está dentro do parênteses. Fazer vezes o valor de P-chapéu, tá? Estou aqui em cima no numerador. Então, vezes 0,007017. Fazendo essa multiplicação aqui. Divide pelo numerador aqui, tá? 5.417. E faz a raiz quadrada, ele vai dar, vou apagar aqui embaixo, vai dar esse 0,001134, tá? Aí, o que que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai fazer a multiplicação, que vai ser, então, esse valor aqui, que é o P-chapéu, tá? Mais ou menos, né, que vai ser o limite superior e inferior, tá? Então, se a gente pegar, agora vamos multiplicar o 1,96 por esse valor, tá? Que é essa partezinha aqui da fórmula. Então, a gente tem, vai ser P-chapéu mais ou menos 0, 0,0022, vou arredondar ali, 23, tá? Então, vamos ver o limite inferior, tá? Então, vai ser 0,7017 menos 0,002223, tá? Vezes os 1.000 nascidos vivos. Então, a gente vai ter aqui 4,7 ou 4,8, né? Que é o nosso limite inferior do intervalo. Ponto e vírgula. Agora a gente faz a mesma coisa, só que soma, né? Agora a gente faz o mais. Então, P-chapéu mais que é 002223. 002223. Que vai ser o nosso, né, e vezes 1.000, né? Então, vai ser 9,2. Eu estou usando uma casela só. Então, gente, se a gente voltar aqui, ó, para a tabela, lembram lá que eu mostrei para vocês, ó, deu, eu tinha botado 4,8, né, mas deu 4,9 a 9,2, que foi exatamente aqui o valor que a gente acabou de calcular aqui, né? 4,8, 4,9, né, que eu só arredondei para baixo, e 9,2. Então, está aí calculado o nosso intervalo de confiança de 95% de uma proporção. Então, gente, qual que é a importância que eu falei para vocês que a gente pode fazer algumas inferências? Vocês vejam aqui, ó, a gente tem um intervalo de 4,9 a 9,2. Se a gente comparar, né, com esse intervalo aqui de baixo, né, que mulheres de 20 a 34 anos têm uma mortalidade inferior, né, de 5,2 comparado com 7, e o intervalo de confiança, ó, se ele não passa dentro
ele daria significativo. Então, por exemplo, aqui, ó, esse intervalo aqui, ele está dentro desse, né? Porque ó, o 6,6 está aqui dentro e tal, esse intervalo passa aqui dentro. Então, ele não teria dado, assim, uma diferença, porque o intervalo de confiança é o mesmo. Agora, se eu comparar o neonato precoce com o neonato tardio em mães menores de 19 anos, vejam bem, olha aqui o neonato tardio, olha a diferença já aqui na amostra, né? De 7 a cada 1.000 nascidos vivos, a gente tem uma mortalidade de 1,7. E o intervalo de confiança, ó, de menos 0,5 até 3,9. E aqui o meu limite inferior é 4,9. Então, esse intervalo aqui não está dentro desse. Então, eu posso dizer que 7 e 1,7 está diferente estatisticamente porque os intervalos não se cruzam. Então, é uma forma também de a gente poder trazer esse poder que eu disse para vocês numa discussão. Porque, repetindo, o estudo ecológico, eu não consigo fazer uma análise estatística aonde eu comparo e gero um valor P dessa informação com essa informação. Mas a gente pode inferir por esse intervalo de confiança. Então, é uma informação de, além de dar uma robustez maior, uma informação maior, a gente saber qual o intervalo de confiança que a gente está trabalhando, ainda pode gerar uma discussão bem bacana lá no seu trabalho, tá? Bem interessante. Então, é isso, gente, sobre intervalo de confiança de 95%, é assim que calcula, é assim que interpreta e é assim que a gente pode mostrar os resultados no trabalho. Espero que tenha sido útil para você. Espero, então, vocês nos próximos vídeos dessa playlist do DataSUS Tabinet. Até mais!